Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros do IBGE. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês uma playlist abordando aí todo esse código de ética profissional, né, do servidor público do IBGE. É um assunto extremamente importante, principalmente para você que vai fazer o concurso aí para recenseador, né, vai fazer o processo seletivo, né, para recenseador, para agente censitário, tá bom? Antes de começar a aula, né, só contar um pouquinho da minha história. Hoje eu sou servidora pública do município do Rio, mas antes, né, o meu primeiro concurso, a minha primeira experiência no serviço público foi como recenseadora do IBGE. Trabalhei aí no censo demográfico de 2010, tá? Foi minha primeiro ingresso aí no serviço público, mesmo que temporariamente. Foi uma experiência muito enriquecedora, tá? Ganhei um dinheirinho legal, né? Pude aí ajudar a minha família, pude ter essa primeira experiência que eu peguei o gostinho, né? E não larguei mais. E 2 anos depois ingressei no serviço público de maneira definitiva, né? Essa pode ser a sua história, tá? Então aqui eu vou trazer para vocês algumas aulas aí, né, abordando todo aquele código de ética que está sendo pedido aí na prova, né, para o processo seletivo. E a gente vai conversando aí de algumas coisas e, dentro do possível, eu vou compartilhando com vocês algumas experiências que eu fui tendo durante a realização do meu trabalho no IBGE, tá bom? Então vamos começar a nossa aula falando, né, uma pequena introdução, né, do que seria esse código de ética, né, como ele foi elaborado, antes da gente entrar no conteúdo em si. Vamos lá. O código de ética profissional do servidor público do IBGE, gente, aqui está falando o seguinte: ele visa, né, ele tem como objetivo estabelecer fundamentalmente os princípios de natureza deontológica, tá? Os deveres e as obrigações que estão sujeitos a agentes públicos lotados no Instituto. Essa natureza deontológica tem a ver, gente, com a ética profissional, tá? Com a maneira como o agente público, o profissional em si, independente da área, ele deve agir dentro da sua profissão, dentro do exercício das suas atividades profissionais, tá bom? É uma parte da ética que estuda basicamente isso, a ética profissional. Documento de imprescindível leitura para todos nós, o código foi constituído naturalmente a partir do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que é o decreto número 171 de 1994, agregando a ele, contudo, algumas particularidades do trabalho realizado no IBGE. Vamos entender. Em 2013, foi feita uma comissão de ética no IBGE, foi formada a comissão de ética do IBGE, até então não havia uma comissão desse tipo, tá? E aí eles decidiram pegar um decreto que já existia desde 1994, que é o decreto 1171, que é o decreto que vai falar da ética profissional do servidor público de todo o Poder Executivo Federal, tá? E eles pegam esse decreto e eles praticamente copiam esse decreto, trazendo algumas alterações, né, acrescentando algumas coisas que tem mais a ver com o trabalho do IBGE em si, né? Então eles pegam esse decreto federal e fazem, com base nesse decreto federal, eles fazem o código de ética do IBGE, né? Então vamos entender, existe esse código de ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal, que é um código assim geral, que abrange aí todos os órgãos do Poder Executivo Federal, tá? Todos os ministérios, enfim, todo o serviço público federal. E existe o Código de Ética do IBGE, que ele foi lá, né, pegou esse Código de Ética mais geral e adaptou algumas coisas para a realidade do IBGE. Então, esse Código de Ética, gente, alguma coisa caiu. Esse código, mas vamos continuar aqui. Esse código de ética, gente, ele é basicamente uma repetição, tá, do Código de Ética Federal. Ele é basicamente uma repetição desse decreto, com algumas alterações, conforme a gente vai ver. Então, se você já estudou para algum concurso esse Código de Ética Federal,
você vai ver muitas coisas iguais, né? Muitas coisas assim idênticas ao que você estudou, algumas alterações, e essas alterações são importantes porque é aí que a banca provavelmente, né, fizer uma questão mais elaborada, ela vai aí, tá bom? Vamos lá. Regras deontológicas. Vamos abrir, né, essas regras deontológicas, primeira parte. E a gente no decorrer das aulas vai trabalhando, porque são regras bem extensas, bem grandes, não dá pra gente trabalhar numa aula só, ok? Vamos lá, primeira, ó, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a eficiência e a consciência dos princípios morais, né? Aqui, ó, eficácia e eficiência, gente. Eficácia é você atingir o seu objetivo, tá? Isso é ser eficaz. Por exemplo, você botou lá como meta recensear 10 casas naquele dia. Você recenseou os 10 domicílios, você foi eficaz, você cumpriu o que havia sido pedido, você conseguiu dar conta da sua demanda, tá? Isso é ser eficaz. Eficiência está ligada a custo-benefício, tá? Eficiência está ligada a custo-benefício. Aquela máxima de fazer o menor esforço para obter o maior resultado, isso é ser eficiente. É quando você consegue o melhor resultado com o menor esforço, tá? Então, por exemplo, eu tenho o José e o João, tá? O José e o João botaram um desafio. Vamos recensear hoje 10 domicílios. Beleza, vai o José e o João para a rua, tá? Os dois chegam no final do dia, né, quando vão se encontrar novamente, e falam, olha, os dois conseguiram recensear as 10 residências, os dois conseguiram recensear os 10 domicílios. Só que o José fez isso em 5 horas, o João fez em apenas 1 hora. Levou apenas 1 hora para fazer a mesma coisa que o José fez. Os dois foram eficazes, mas quem foi mais eficiente? Quem foi mais eficiente foi, né, o João, porque o João fez em 1 hora, levou apenas 1 hora de trabalho para fazer o que o José levou 5 horas, entenderam? Então, eficácia e eficiência, às vezes parece que está repetindo, mas não é, são coisas diferentes. Então, a dignidade, o decoro, o zelo, ser eficaz e ser eficiente, né, que é gastar o menor recurso para conseguir o maior resultado, e a consciência dos princípios morais. Professora, o que é negócio de princípio moral, gente? Princípio moral aqui está totalmente ligado aos costumes do nosso tempo, tá? Os costumes da nossa sociedade no nosso tempo, tá? Por exemplo, você vai encontrar uma mulher, né? Para poder fazer um recenseador homem vai recensear uma mulher, né? E ali, se ele, por exemplo, apertar a mão dela, né? Oi, tudo bem? Apertar a mão dela, cumprimentá-la, chamá-la pelo primeiro nome, né? Dentro dos nossos princípios atuais, dentro da nossa moralidade, da nossa sociedade, isso é perfeitamente aceitável, né? Não tem nada demais no que ele fez. Agora, por exemplo, se esse recenseador tivesse lá no século XIX e agisse da mesma maneira, poderia ser considerado indecente, imoral, ele pegar na mão, né, de uma mulher que não é a mulher dele, né? Uma mulher com quem ele não tem intimidade. Como é que ele vai pegar na mão dela, ela sem luvas? Olha que intimidade, né? Vai chamá-la pelo primeiro nome? Não, tinha que chamar de senhora, senhorita, chamar pelo sobrenome. Então, vocês percebem que essa questão de moralidade tem muito a ver com o lugar que você está. Coisas que são morais aqui no Brasil são imorais em outros países e vice-versa, tá? E tem a ver com a época, né? Coisas que há 30, 40, 50 anos atrás poderiam ser consideradas imorais, hoje são perfeitamente aceitáveis. E assim por diante. Então, essa consciência dos princípios morais é o agente público, ele tem que estar consciente do que é aceitável e do que não é aceitável dentro dos costumes do local e da circunstância onde ele está atuando, tá bom? São primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, tá? Isso aqui é interessante, não apenas, se vem uma questão dizendo que ele deve ter isso aí como primado, apenas no exercício do cargo, está errado. Isso também ele deve ter como primado fora do seu cargo, tá?
no seu dia a dia, na sua vida, ele deve ter esse tipo de postura, tá? Que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes são direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público, tá? Como um todo, em especial das pesquisas estatísticas e geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade, a oportunidade, o custo, o ônus para os cidadãos, tá? Então, é a imagem do próprio IBGE, é a credibilidade das próprias pesquisas que o IBGE realiza que está em jogo diante da postura desse agente público, que deve ser digna, deve ser com decoro, com zelo, com eficácia, eficiência, com consciência dos princípios morais. Deve ser com dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência e consciência dos princípios morais. Guarda isso daí, tá? Vamos lá. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, né? Assim, não terá que decidir somente, tá? Entre o legal e o ilegal, entre o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno. Mas, olha isso aqui, gente, guarda isso aqui, ó. Principalmente, ele vai ter que decidir entre o que é honesto e o que é desonesto, tá? Vamos lá, vamos até aqui. Gente, é claro que o servidor público, em várias situações, você vai ter que decidir entre agir dentro do que é legal, tá dentro da lei, ou o que é ilegal. Você vai ter que se posicionar sobre isso em alguns momentos, tá? Estou dentro da legalidade ou não? Estou fazendo algo que está dentro da lei ou não, tá? É claro que ele vai ter que também ponderar até onde a conduta dele é justa ou é injusta. É claro que ele vai ter que pensar também até onde a conduta dele é conveniente ou inconveniente. É claro que ele vai ter que pensar também até onde aquela atitude que ele vai tomar é oportuna, ou seja, está sendo tomada no tempo certo, ou é inoportuna, é algo que não é para aquele momento. Tudo isso ele vai ter que levar em consideração. O que o dispositivo está dizendo é que não é só isso. Existe algo que é maior, que está muito além disso, que é o principal. E o principal que vai nortear toda a postura, ele vai ter que pensar, estou agindo com honestidade ou estou agindo com desonestidade, né? Existe sinceridade, verdade no que eu estou fazendo? Ou será que eu estou engambelando, né? Estou agindo dentro da lei, estou aí, né, forçando a barra para que isso pareça justo, isso é até oportuno, mas no final das contas a minha finalidade não está correta, né? No final das contas eu estou tentando me beneficiar de alguma maneira, então estou sendo desonesto, tá? Isso é o que o servidor público vai ter que pensar, tá? Guarda a seguinte frase, ó. Nem sempre o que é legal é ético e moral, tá? Nem sempre o que é legal, o que está dentro da lei, estou agindo dentro da lei. Não, mas nem sempre. Às vezes o agente público, mesmo agindo dentro da lei, ele está agindo de maneira antiética e imoral, tá? Quando ele usa a lei para benefício próprio. Quando ele manipula a interpretação da lei para benefício próprio, tá? Então, nem tudo que é legal é ético e moral, tá? As pessoas acham assim, se está agindo dentro da lei, está tudo certo. Nem sempre, a moralidade é importante. Você tem que agir dentro da lei, mas com as intenções corretas, tá bom? Honesto e desonesto. Guarda isso aqui, tá? Isso aqui é como principal, é principal, tá? Principal, não é a única coisa que ele vai se atentar, mas é o que de principal ele precisa se atentar. Por se integrar à condição de servidor do IBGE, o elemento ético da conduta abrange, além do primado, dos maiores, né, aqueles que nós falamos, a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas de acordo com as considerações estritamente profissionais, incluindo os princípios técnicos, científicos e a ética profissional, gente. Aqui está dizendo o seguinte, olha, consoante as regras contidas no artigo 37 da Constituição. Aí eu trouxe um pedacinho para você ver, olha, o artigo 37 diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, Município, obedecerá aos princípios, olha,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? É o famoso LIMP. O famoso LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, tá? Então, além, né, de observar tudo isso aqui, tá? Ele precisa saber até onde ele é honesto e desonesto, tendo por base esses princípios maiores da administração pública, tá bom? Os atos de improbidade administrativa, diz aqui no parágrafo, né, 4º que ele colocou, ó, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Está dizendo o seguinte, se você quebrar um desses princípios, você pode ser enquadrado aqui, tá? Nessa parte aqui. Vamos fazer uma questãozinha? Ó, questãozinha de analista técnico administrativo 2009 da FUNRI, olha. Isso aqui, olha, é baseado lá, né, no Código de Ética Profissional dos Servidores Federais. Como é tudo muito parecido, várias questões que já foram aplicadas para esse código são perfeitamente aplicáveis para o Código de Ética Profissional do IBGE, tá? Ó, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta, perfeito. Assim terá que decidir, essa palavra-chave, tá? Principalmente, tá? Entre oportuno e inoportuno, conveniente e inconveniente, justo e injusto, ilegal, legal, honesto e desonesto. Gente, olha, oportuno e inoportuno, ele tem que decidir entre isso, mas isso não é o principal, não é o principal, tá? Conveniente e inconveniente, também, mas também não é o principal. Se é justo ou injusto, também, mas não é o principal. Ilegal ou legal, também, mas não é o principal. Qual é o principal parâmetro que ele tem que observar? Se ele está agindo de maneira honesta ou desonesta. Letra E de escola, tá bom? Esse aí é o principal norteador da atitude do servidor público. Honesto ou desonesto, tá? Fala, meus amigos concurseiros! Deixa eu dar uma paradinha rápida para te dar um recado. Se você quer turbinar os seus estudos e praticar mais questões como essa, deixa eu te apresentar os nossos materiais. Pessoal, nós preparamos para vocês 101 questões comentadas de português por apenas R$12, 50 questões comentadas de matemática também por apenas R$12, 88 questões comentadas de conhecimentos técnicos por R$15 e 68 questões comentadas de ética no serviço público por apenas R$12. E professor, como eu faço para comprar esses materiais? Vamos lá, vou te explicar. Aqui está o nosso site, tá? expressoconcurso.com.br. Vai abrir nessa página inicial. Aí você vai clicar onde? Em concursos. Tá vendo aqui, ó, o mouse aqui em cima? Ó, clique em concursos e você vai ser direcionado para outra página. Logo em seguida você clica em quê? Concurso IBGE Recenseador. Clicou. Olha o que abriu para você, ó. Aí aqui você vai poder assistir todas as nossas aulas, igual você está assistindo no YouTube. E temos nossos materiais em PDF. Você pode estar comprando os materiais no modo individual e comprando o combo. No modo individual, se você somar os materiais, vai dar exatamente R$51. Comprando o combo de uma vez só, você vai pagar R$40, vai economizar R$11, tá? É só apertar no botão comprar e você vai ser direcionado para o PagSeguro. Aqui, ó, vendido por Jorge Paulo de Freitas Fernandes. Aí você vai botar o seu e-mail, seus dados. Você pode estar comprando no cartão de crédito e o material será enviado no mesmo dia para você, para o seu e-mail, ou no boleto. No boleto você tem que aguardar compensar o pagamento, tá? Ele compensa no próximo dia útil. Agora deixa eu te apresentar um pedacinho do nosso material. Veja bem, conhecimentos técnicos. Ele é feito em duas partes, tá? A primeira parte é com comentário, a segunda parte sem comentário. Como é que funciona? Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó, exercício 1, vem a questão e logo em seguida, em vermelho, o comentário. Tá vendo? Tá, e o sem comentário? Sem comentário são as mesmas questões sem comentário com gabarito no final para você treinar. Deixa eu te mostrar, vamos lá. Vamos para a página 53, como diz o índice. Vamos lá, ó. Ó. Questão número 1, sem comentário com gabarito no final. Tá vendo aí?
Então você vai poder treinar e turbinar os seus estudos. Deixa eu te mostrar de matemática. Olha só que delícia. Não tem como não aprender, gente. Muito simples, muito fácil, tá? E, gente, a gente também trabalha com transferência bancária, tá? Se você tiver interesse em adquirir nossos materiais dessa maneira, tá aparecendo para você aí na tela o número do nosso Zap e também tem aqui na descrição do vídeo. Entre em contato que a gente vai estar te auxiliando. E não se esqueça. Estuda que a vida muda. Aquele abraço. Vamos lá. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum, tá? Então essa moralidade administrativa, a gente já teve questão de prova sobre isso, tá? Não é apenas distinguir o que é certo ou errado, né, dentro de um contexto social, tá? Mas é também avaliar até onde, né, eu tenho o objetivo correto, tá? E o objetivo correto, a finalidade correta é sempre o bem comum, é sempre o interesse público, tá? Se eu ajo baseado em atender apenas os meus interesses, eu não estou agindo de maneira ética e moral, eu estou agindo de maneira imoral, tá? Eu tenho que sempre buscar a finalidade pública, o interesse público, o interesse geral. Essa é a finalidade moral que deve nortear aí as ações da administração e a minha ação quanto agente público, ok? O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade, tá? É esse equilíbrio, tá? Entre a legalidade e a finalidade. É agir de maneira correta, de acordo com a lei, e com a finalidade correta também, tá? Para melhorar o exercício da sua função pública no IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção de informações oficiais, adotando um critério de boa prática tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio, tá? Então, é a credibilidade do IBGE que está em jogo, né, na ação dos seus agentes, tá? Então, quando você estiver agindo, recenseando, entrevistando, né, trazendo aí para a prática do recenseador, né, você precisa sempre ter em mente que você está ali não para atender o interesse seu, mas o interesse da coletividade, o interesse da sociedade. E é agindo dessa maneira que você vai estar agindo de acordo com a moralidade, tá? De acordo com a moralidade e a ética do serviço público, sobretudo aí do IBGE, tá bom? Pessoal, ficamos então por aqui, tá? Vamos retomar na próxima aula com mais regras deontológicas, né? São várias aí, a gente vai avançando e vamos, né, dando conta aí desse código de ética, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus. Ah, não posso esquecer, gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, tá bom? Nós temos também um grupo do Telegram para você receber as próximas aulas. O link tá aqui na descrição do vídeo. Entra no nosso grupo do Telegram, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Agora sim, né? Estuda que a vida muda. Tchau, tchau.